Quantas vezes você já desistiu por medo de tentar? Quantas oportunidades você já perdeu por medo do que os outros iam falar, do que os outros iam achar? Se você continuar assim, você vai passar a vida toda se perguntando: e se? E aí, gente, bem-vindos de novo ao meu canal. E bom, pra quem não me conhece, meu nome é Jane e hoje eu quero falar com vocês sobre coragem. Isso mesmo. Assim, em um contexto amplo. Por que temos tanto medo de fazer as coisas acontecerem? Esses dias eu me peguei pensando nisso. Porque a gente sempre tem uma trava puxando a gente pra trás, nos segurando. Mas assim, existe o medo e ele realmente é complexo. Complexo porque a gente precisa saber identificar qual é o tipo de medo que está travando a gente, se ele realmente está nos travando ou é só um medo que está nos alertando, porque existe vários tipos de medo. O medo que nos trava, o medo que nos alerta e o medo que nos protege. É difícil, eu sei, mas aí que entra o nosso senso de coragem. Eu vou chamar assim, senso de coragem. Por quê? Quando a gente está sentindo medo, a gente precisa analisar se esse medo realmente é um medo que faz algum sentido no contexto, se é um medo que tá ali para alertar a gente, para nos proteger de algo, ou se é um medo que não faz muito sentido. Se você for adiante daquilo, pode acontecer coisas ruins, como pode acontecer coisas boas. Isso em qualquer situação, certo? E nós precisamos fazer uma análise desse nosso medo. E aí entra o autoconhecimento, que é importantíssimo. Nós precisamos saber exatamente o que nós queremos, onde nós queremos chegar, identificar as crenças que limitam as nossas ações, que limitam nós mesmos, que afinal existem medos que, se você for parar para analisar, não faz sentido, não faz sentido. Então nós precisamos nos colocar fora, como se fosse a gente sair fora do nosso corpo mesmo e olhar com um olhar mais de fora para nós, para as nossas ações, olhar com um olhar menos julgatório e olhar realmente quais são as nossas intenções naquilo e se faz sentido ter um medo ali, se esse alerta que ele tá te dando vai ser algo que realmente vai te impedir, que vai te prejudicar se você não entender qual é esse alerta, ou se é só um alerta para você saber que existe essa possibilidade, mas que ela é bem pequena, ou que existe muito mais a possibilidade de dar certo do que dar errado. E assim, gente, o nosso instinto é a nossa bússola. É ele que vai nos dizer se o medo que tá ali é um medo racional ou é só um medo do julgamento mesmo das outras pessoas. Eu vou falar hoje de uma história muito pessoal minha. Vou deixar meu chá aqui. Eu tive que tomar decisões que foi como se fosse um quase tudo ou nada. Foi recente, foi ano passado, mas peraí, deixa eu começar do início dessa história. Chegou uma fase da minha vida que eu não via um propósito real no que eu estava fazendo. Eu não me sentia, não sentia que aquilo que eu estava fazendo ali ia me levar para algum lugar a mais, que ia fazer realmente a diferença na vida de alguém ou na minha. Eu sentia como se eu não estivesse evoluindo como ser humano mesmo. E aí, gente, eu pensei assim, cara, eu não vim pra esse mundo pra fazer só isso daqui. Ou pelo menos eu não vim pra esse mundo pra fazer isso aqui. Esse daqui não é o que eu tenho que seguir. Esse lugar não é onde eu tenho que estar. Então eu comecei a explorar o que eu poderia fazer, o que me deixaria feliz e o que ajudaria as outras pessoas. Eu precisava de algo que me fizesse sentir que eu estava realmente agregando de certa forma para as outras pessoas e alimentando a minha satisfação em crescer como ser humano, crescer de forma profissional. E quando eu achei isso, eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que entender como que eu ia fazer, como que eu ia sair de um emprego que eu tinha, de uma instabilidade, entre aspas, e arriscar e seguir no meu instinto de que eu precisava fazer isso. Eu precisava ver o que o mundo tinha para mim. Eu precisava sair dessa minha alienação, porque quando a gente está muito em um lugar tecnicamente confortável, nós ficamos meio que alienados, né? A gente fica num conforto
só que é um conforto mais desconfortável do que o próprio desconforto, se é que vocês conseguem me entender. E assim, gente, não foi de um dia pra noite. Eu posso dizer pra vocês que foi alguns anos, uns 2, 3 anos, pensando sobre isso, maturando isso, porque eu realmente não tinha clareza do que eu queria fazer. Eu também não tinha coragem e eu estava em um ambiente confortável, como eu disse pra vocês. Era um ambiente que eu não estava progredindo e também não tinha desafios. Isso eu digo pra vocês que é o conforto desconfortável, porque como eu já disse pra vocês em alguns vídeos aqui, nós seres humanos, nós somos feitos para alcançar objetivos. Nós fomos feitos para sempre ter um alvo pra gente abater. Eu não tava sentindo que eu tinha um alvo. Não era realmente o que eu queria. E quando você tá num ambiente assim há muito tempo, é difícil você moldar a sua mente para que ela comece a entender esse conforto desconfortável não é o ideal. Esse conforto não vai fazer você progredir. E assim, gente, eu creio que, sei lá, acho que foi Deus falou pra mim, tipo, me deu um empurrão ali e falou, vai, guria, tem um mundo lindo ali fora pra você. Gente, eu sabia que não ia ser nada fácil, não está sendo nada fácil, e que ia ter momentos que eu ia pensar assim, meu Deus, eu sou muito louca. Só que em nenhum momento eu tive o sentimento de arrependimento, nenhum momento. Na verdade, foi só momentos reflexivos, mas nenhum momento eu tive arrependimento. Essa palavra não existia. Não existe, tipo, pra mim, desde que eu tomei a decisão, não existe. E assim, gente, eu vou falar pra vocês, eu gosto de um certo risco. E isso faz parte também de você ser humano. O ser humano gosta de ter um risquinho ali. Nem que seja pouco, né? Uns são mais, muito mais, outros são menos, mas todos nós em algum momento precisamos arriscar, porque isso também faz parte de ser humano. Eu saí do emprego que eu tava estável e decidi fazer o que eu queria aqui, decidi estar aqui com vocês sempre, me desenvolver aqui nas redes sociais, no YouTube principalmente, e as coisas, gente, se ajeitaram de uma forma que eu acho que só aquela famosa frase que vocês já devem ter ouvido por aí, que é você dá o primeiro passo e Deus se encarrega do piso. É isso? Eu não sei se não é exatamente assim a frase, mas vocês me entenderam, né? Você dá o primeiro passo e o resto você deixa com Deus. Sempre quando eu digo pra vocês, nós precisamos fazer a nossa parte, fazer a causa, fazer o que precisa ser feito para que o efeito, para que a realização, Deus vai estar ali. E ele vai mostrar pra vocês, e seja qual for a crença de vocês, o universo, enfim. Se você tá contribuindo com as suas causas, em algum momento você vai ter o efeito que você quer. Seja elas boas ou ruins, isso é universal. Você causa, você tem um efeito do que você causou. E assim, gente, ninguém tá dizendo que vai ser fácil. Ninguém me disse que ia ser fácil, muito pelo contrário, as pessoas me acharam muito louca. Tive vários julgamentos, né, de pessoas assim que você se surpreenderia. Mas é importante você não se deixar abater com esses julgamentos. Você precisa analisar e dar importância para o seu instinto. É ele que vai dizer se você deve ou não fazer. E você precisa saber se é o seu instinto que está dizendo ou se é o medo que está falando. E isso eu não posso te dizer. É só você que vai saber. E ninguém pode me dizer, só eu vou saber. E assim, gente, eu tô aqui me esforçando para que tudo aconteça da forma que eu quero que aconteça. E o fato é, eu tive a coragem. Em algum momento ela chegou. Eu sinceramente acho que demorou um pouco, mas eu acho que foi no momento que tinha que acontecer. E assim, eu não tô te incentivando a sair do seu emprego, tá? Eu tô te incentivando a você analisar se o medo que você tá tendo não tá te travando. É isso que você precisa saber analisar. Também não tô te incentivando a fazer loucuras, mas sim a você pensar sobre o seu momento agora. Será que aquele projeto que você quer tanto tocar, você não tá fazendo porque você só tá com medo do que os outros vão pensar? Você só tá com medo de se expor? Você tá com medo, não sei, por fatores que às vezes nem podem ocorrer? Então é necessário que você analise, que você se conheça, que você que você tenha uma conversinha com você mesmo para entender se faz sentido, se realmente faz tanto sentido esse medo que você tá sentindo. E será que não é só você ter coragem de fazer algo porque você decidiu? E não deixe as pessoas colocarem o medo delas em vocês. Cada um tem o seu medo.
e cada um deve carregar o medo consigo. Usar, como eu disse, usar isso a seu favor, não contra. O medo ele é importante para a gente entender se o que a gente está pensando em fazer não é algo irracional, que vai ser tipo uma loucura mesmo, real, uma loucura real. E, gente, esse medo que você está sentindo de ser julgado, você precisa entender que só você vai viver a sua vida. Só você sabe o que você passou, o que você passa. Não, eu não sei dizer o que você passa. Ninguém sabe dizer o que eu passo, porque só eu estou nesse corpo aqui, só eu tive as experiências que eu tive, só eu vivenciei o que eu vivenciei. Não dá pra você deixar as pessoas te impedirem de fazer as coisas que vocês querem, porque elas estão com medo, ou você está com medo de ser julgado pela outra pessoa, porque ninguém vai pagar suas contas, só você. E eu penso assim que eu quero fazer o meu melhor enquanto estiver aqui nesse mundo. Eu quero dar o meu melhor para as pessoas. Eu quero tirar o melhor que esse mundo tem pra mim. E eu quero viver bem, do jeito que eu decidi viver. Não o jeito que o outro decidiu viver. Quero decidir viver da forma com os meus princípios, com os meus critérios. Eu realmente desejo que você tenha a melhor experiência dessa vida. Nós precisamos de coragem para travar momentos de nossa vida e fazer as coisas que nós desejamos, que precisamos para trilhar, para evoluir e nos manter no caminho dos nossos objetivos. Não é fácil, mas é demais quando olhamos e vemos que nós só estávamos com medo errado no nosso caminho, na nossa cabeça. Eu realmente espero que você tenha gostado dessa reflexão. E é isso, gente. Se inscreva no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.